Paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar com vocês a lição da Escola Bíblica Dominical nesse terceiro trimestre de 2020, onde nós estamos estudando o livro de Esdras e Neemias, onde fala sobre os princípios divinos em tempos de crise. Neste momento que nós estamos passando, é muito importante estudar a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução dos muros, a reconstrução do Templo de Jerusalém. A lição de hoje é a lição de número 5, tem por título Zorobabel recomeça a construção do templo. Hoje nós temos mais uma vez o privilégio de ter aqui comigo o irmão Éden e hoje também o irmão Sérgio, que vai compartilhar conosco a palavra de Deus. Eu vou dar oportunidade para que eles agora cumprimentem os irmãos e logo estaremos dando sequência à nossa aula. Saúdo os amados irmãos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre um privilégio poder estar aqui, agradeço a oportunidade de estar aqui junto com o pastor Paulo, com o irmão Sérgio, nessa feita para juntos estudarmos esse tema, essa lição, e que será uma grande bênção, que você acompanhe e será muito útil para a preparação da sua aula. A paz do Senhor aos irmãos. Primeiramente agradeço a Deus, depois agradeço ao pastor Paulinho, irmão Éden, pela oportunidade de estar aqui compartilhando da palavra de Deus. Espero que vocês sejam edificados e que possamos compartilhar o conhecimento e crescer juntos. Amém. Vamos dar início então com uma oração para esta nossa aula. Pai Celestial, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença para meditarmos a Tua palavra, para compartilharmos os subsídios para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Queremos pedir a Tua bênção sobre a nossa vida, que nós possamos ser ferramentas úteis em Tuas mãos e possamos, Senhor, trazer subsídios para que os professores da Escola Bíblica possam ter ferramentas, Senhor, em Suas mãos para ensinarem a Sua palavra aos seus alunos. Seja conosco, nos orienta e nos dirige para a glória do nome de Jesus Cristo. Nós oramos a Ti neste momento e somos agradecidos. Amém. Hoje nós vamos estudar então a lição de número 5, que tem por título Zorobabel recomeça a construção do templo. O textuário está registrado em Ageu, capítulo 2, versículos 10 e versículo 18. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. A verdade prática diz assim: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. O texto bíblico está registrado em Esdras capítulo 5, versículos 1 e 2, Ageu capítulo 1, versículos 1 e 12 e Zacarias capítulo 4, versículos 6 a 10. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém. E com eles os profetas de Deus que os ajudavam. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas,
pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Nós temos por objetivo geral desta lição compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel. Temos também os três objetivos específicos, que são mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. Saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. E também, por último, explicar o ministério profético à luz da Bíblia. Então, como dissemos há pouco, o tema desta lição é Zorobabel recomeça a construção do templo. Conforme visto na lição anterior, eles deram início, colocaram os fundamentos do templo, mas depois de diversas tentativas dos adversários, eles conseguiram finalmente frustrar a continuidade da construção do templo. E agora, então, Deus levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias, que são os profetas chamados menores, e são os profetas pós-exílico. E nós vamos ver que eles foram instrumentos de Deus para fortalecer as mãos do povo, para recomeçar a construção do templo e também dar continuidade a ela. Então nós temos aqui o nosso primeiro tópico dessa lição, dizendo que Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. E queremos começar aqui com o irmão Sérgio, falando a respeito desses 2 homens de Deus que foram ferramentas nas mãos do Senhor para incentivar o retorno à construção do templo. Antes de adentrar em Zacarias e em Ageu, eu acho interessante nós compreendermos um pouco do contexto histórico, né, em que se levantam esses 2 profetas, né? E tem uma coisa interessante na história de Judá, pelo que nós estamos acompanhando no decorrer do trimestre, que é a importância do templo. Nós sabemos que sem o templo, com certeza, Judá deixaria de existir ali, eu acho que por mais uns 5, 6 anos, quem sabe. Até mesmo, quem sabe, o Messias não viria, porque acabando, né, humanamente falando, o povo judeu, como que viria o Messias, sendo que ele iria descender do povo judeu ali da casa de Davi, né? Então, quando Deus levanta o profeta Ageu e o profeta Zacarias, eu vejo nisso que é uma urgência de Deus, né? O povo tinha uma liderança política na figura de Zorobabel e tinha uma liderança espiritual na figura do sumo sacerdote Josué. Porém, agora faltava a palavra, o ministério, né? Então, aí nós temos um primeiro ponto, o poder da palavra. Faltava o poder da palavra, né? E é nesse contexto que Deus vem e chama o profeta Ageu primeiro, ele, em agosto mais ou menos de 520, ele se levanta e ele começa a profetizar, animando o povo, né? Apesar de um ministério muito curto, porém eu vejo qual eficaz foi o ministério de Ageu. E na sequência, 2 meses depois, aparece o profeta Zacarias, né? Com pequenas diferenças em relação a Ageu, porque Ageu é o homem da palavra. Zacarias vem com a palavra e com a visão também, né? E uma coisa interessante, né, que o Ageu ele profetiza para aquele momento. Depois daquele momento, cadê Ageu? Zacarias não, ele profetiza por cerca de 2 anos ali até o templo, né, ser edificado, e o ministério dele continua. Agora, claro, com um tom apocalíptico, messiânico. Olha, vocês agora estão entendendo por que a importância do templo? Para a glória da segunda casa, né? Então, eu vejo a importância desses 2 profetas nesse sentido, né? Primeiro, lembrar ao povo judeu que eles tinham uma identidade. O templo, até na aula passada foi falado aqui que o templo, para o judeu, para nós talvez hoje o templo não signifique tanto, mas para o judeu era a identidade, era a autoridade, era a nação, né? Um fato até interessante, abrindo um parênteses, que se você pegar as cidades antigas, os templos ficavam nos grandes centros, né? As outras nações tinham diversos deuses. Por quê? Porque o templo falava muito de quem era o povo. E o templo ficava no centro de Jerusalém. Toda a cidade, tudo girava em torno do templo. E até mesmo o nascimento de Jesus.
Porque eu vejo, pastor Paulinho, se não houvesse o templo, Jesus não teria como cumprir toda a lei. Ele foi apresentado no templo, ele foi com 13 anos com seus pais ao templo, e por aí vai, né? Então, eu vejo essa importância. E o segundo, olha, essa casa que vocês estão vendo agora, que Zorobabel está edificando, ela é só uma figura, né? Vocês podem estar chorando, como foi falado, os mais idosos se lamentando, os mais novos espantados. Porém, eu vejo nesse sentido a importância desses dois profetas para aquele contexto, né? Um contexto de um povo que já veio de um exílio, estava basicamente sem a sua identidade. Povo, apesar daquele avivamento do altar, né? Mas faltava ainda a identidade que vem do templo, né? E eu acho que em momentos que nós vivemos onde agora a moda é ser desigrejado, né? Eu acho que essa mensagem para a valorização do templo, por mais que nós sejamos o templo, mas o templo para nós, né? E no momento certo quero fazer um link desse templo com a nossa história. Eu acho que é bem interessante e oportuno essa lição. Posso fazer um comentário também? Falando em importância do templo, uma coisa que eu acho também interessante é um contraste que teve do povo antes e depois do exílio, nessa valorização do templo. Por quê? Eles valorizavam muito o templo, valorizavam muito a Arca da Aliança, representando a presença do próprio Deus. Chegou o momento deles também passarem do equilíbrio e valorizar tanto que virou uma superstição. A arca, estando aqui, nós vamos ter vitória sobre os inimigos. Vai começar a guerra, busca a arca lá para a gente vencer. E aí virou uma superstição, em vez daquela relação com Deus, mas ter a presença da arca, como também em alguns momentos, olha, o templo, nós temos o templo. E aí, muitas vezes, apreciava mais o templo do que a sua relação com Deus. Tanto que no livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 4, tem um comentário do profeta, onde ele chama a atenção do povo, da liderança da época, onde ele diz assim, Jeremias 7,4: Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e outro, o seu companheiro, né, e não oprimir o estrangeiro, ele prossegue falando da justiça, ou seja, o momento que o povo teve uma superstição demasiada no templo. E aí o profeta vem chamar a atenção, olha, não adianta falar, temos o templo, se você não melhorar o caminho de vocês diante de Deus. Aí acontece o exílio, eles retornam, e agora esse comodismo, essa procrastinação deles gera o oposto. Eles, ora têm a superstição grande no templo e agora faz um descaso. Deixa para depois, deixa parado, agora não dá, agora veio uma oposição, uma carta aí, um decreto, e ficaram acomodados. Então a gente vê essa falta de equilíbrio entre valorizar o templo, mas a relação com o Deus do templo, né? Então eles foram de um extremo ao outro e estavam agora nesse descaso, nessa paralisia, e não prosseguiram, ou seja, tiveram um descaso em relação ao templo. Não vou dizer a dificuldade, mas a grande importância dessa aula é justamente nós, professores, colocarmos o quê? Que a mensagem de Ageu e Zacarias não vai contra a mensagem de Jeremias, que até foi um ponto aqui que eu coloquei no meu esboço, entendeu? Na verdade, Jeremias chamava a atenção do povo para que eles compreendessem a verdadeira natureza do templo, que não era aquele objeto mágico, como você citou, né? E nós temos objetos mágicos também. Não, se eu cantar um hino da harpa, o fogo cai. Se eu recitar o Salmo 91, o demônio vai embora, não é? E as campanhas e coisas do tipo. E o povo, como você disse, no contexto ali de Ageu e Zacarias, o povo esquece do templo, né? E aí eu vejo uma outra importância desses dois profetas, a crítica social deles, a profecia deles como crítica social. Por quê? O povo voltou, esqueceu-se do templo, esqueceu da vida religiosa, por assim dizer, esqueceu-se também da própria comunidade, ou seja, eu retornei rico, se o Éden não conquistou nada na Babilônia, o problema é dele, eu vou cuidar do meu. Muito bem, meus irmãos, então é dentro desse contexto que nós vamos meditar nesta lição de reinício ou retomada da construção do Templo de Jerusalém. O povo, no contexto de Ageu,
ele estava muito desencorajado. E houveram ali as dificuldades que eles enfrentaram em relação aos inimigos em volta, os samaritanos e outros povos que ali estavam. Eles acabaram parando a construção do templo e o tempo foi passando. E eles continuaram a vida, e plantaram, colheram, mas chegou um tempo de muita lamentação. Era um fracasso de colheita, era uma seca tremenda, era hostilidade por causa dos povos em volta e eles não se davam conta do que estava acontecendo. É quando entra na história, Deus traz à tona, Deus traz na história daquele povo a presença do profeta Ageu, que, como eu disse aqui há pouco, juntamente com Zacarias, faz parte do grupo dos profetas menores, e só fazendo uma pontuação aqui, são chamados de profetas menores não por importância, mas por quantidade de escritos. Então nós temos os 12 profetas menores e são assim chamados porque os escritos deles, eles são poucos em comparação com os chamados profetas maiores. Mas em grau de importância, todos eles têm a mesma, porque todos eles foram ferramentas, instrumentos nas mãos do Senhor para trazer uma palavra de Deus para um momento específico, para a solução de um problema, de uma necessidade daquele momento. E é assim que entra o profeta Ageu. E quando nós olhamos para Ageu, é um livro muito curto, 2 capítulos apenas, mas que traz mensagens profundíssimas. Ageu, ele traz pelo menos 4 mensagens para o povo da sua época. A primeira mensagem de Ageu está no capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo 11, quando ele menciona a negligência do povo. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Segunda mensagem dele está no capítulo de número 2, versículos 1 a 9, quando ele profetiza a respeito da glória do templo que estava sendo construído. Terceira mensagem dele está no capítulo de número 2, versículos 10 a 19, quando ele alerta o povo de Deus a respeito da contaminação, a respeito da imundícia. E a mensagem última dele, capítulo de número 2, versículos 20 a 23, quando ele anuncia uma promessa direcionada diretamente a Zorobabel. E dentro dessas mensagens dele nós vamos ver a perspectiva teológica que tem dentro desse livro do profeta Ageu. Então, a primeira mensagem dele, capítulo 1, versículos 1 a 11, é quando ele menciona a negligência do povo. Vamos ler aqui alguns versículos. Diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito, recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. E aí vai até o versículo de número 11. Deus vai usando a boca do profeta para mostrar a este povo a negligência, o descaso que eles estavam tendo em relação ao templo do Senhor. Eles estavam muito preocupados consigo mesmo e deixando de lado o projeto, o propósito pelo qual eles tinham voltado a ajudar. Se fosse para continuar plantando, para continuar vivendo uma vida normal, ficava mesmo em Babilônia. Não precisava ter voltado para Jerusalém. Eles voltaram para cumprir uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, por boca de Isaías, por boca de Jeremias, para a reconstrução do templo, que, como foi dito aqui, é um local de manifestação de Deus. Eu achei interessante quando o Sérgio ele se pronunciou nas suas palavras iniciais, que ele falou que se não tivesse o templo, não viria o Messias. E eu coloquei aqui que esse era o sonho de consumo do inimigo da nossa vida, né? Impedir
a sequência da história, do plano de Deus, para que Jesus não viesse. Se Jesus não viesse, sequer nós estaríamos aqui, neste momento, compartilhando a palavra de Deus. Glória a Deus que todos os planos do inimigo são frustrados. E mais uma vez, nós podemos ver aí Deus levantando um homem, no caso aqui, o profeta Ageu, para trazer essa mensagem. O que nós podemos dizer, Éden, sobre essa negligência do povo, esse descaso do povo em relação à reconstrução do templo de Deus? A gente vê essa apatia, a nação inteira parada, e precisava de algum acontecimento, algo que fizesse eles se despertarem, eles agirem, por exemplo, um time apático, perdendo. Se tiver um técnico que dá direção, um comando, uma voz animadora, pode mudar a partida, mudar o jogo. E Deus entra para atuar com a sua voz. E a voz de Deus é representada através de seus servos, os profetas. Deus havia dado a ordem antes, falado com Ciro. A profecia antes, lá em Isaías, falava que tinha que edificar o templo, porque tem momentos que Deus falou, não edifica. Para Davi ele disse, não, agora não, pelas suas mãos, não, pela mão do seu filho. E após o exílio, a ordem era edifica. A própria profecia antes, lá em Isaías 44, 28, Deus havia dito, Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Se Deus falou que era para construir, para fundar, para levantar, quem era o próprio povo de Deus para ficar segurando, atrasando, impedindo o avançar de Deus? Então Deus entra na história para mudar, Deus entra para levantar, para mudar a situação e precisava dessa voz. Essa voz vem em Ageu capítulo 1, primeiro chamando a atenção deles, repreendendo que tinha uma palavra deles que eles falavam, ainda não é o tempo. Olha a desculpa, não é o momento, não é o tempo, não é agora. Sendo que o Deus havia dito, olha, é para erguer, é para edificar. Então, é do ser humano a inclinação carnal de não dar lugar àquilo que é o espiritual, o que é prioridade, o que é de cima, o que é do reino, e se acomodar às coisas de baixo. Ao ponto deles capricharem nas suas casas, o profeta é bem específico ao dizer, olha, vocês ficam cuidando, é tempo de vocês, versículo 4 do capítulo 1, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Então veio um puxão de orelha do profeta, a sua casa você capricha, a sua casa você faz o melhor, e a de Deus está deserta, está parada. Então ele chama eles à razão, chega para confrontar com a verdade, confrontar com a vontade de Deus em relação à realidade que eles vivem, E aí Deus interfere no material, foi o que o pastor Paulo citou, Olha, vocês plantaram e foram colher, não deu resultado, e começou a fechar o céu, fechar a terra, fechar os resultados, ou seja, Deus interferindo no viver social e material deles para chamar a atenção. Às vezes o homem está tão insensível, tão distante, que Deus tem que agora começar a agir no material para eles perceberem que tem alguma coisa errada. Peraí, eu plantei e não está dando nada, cadê a bênção de Deus? Cadê a bênção daqueles que obedecem? E era para eles caírem em si e perceberem, olha, não estamos dentro da vontade de Deus. Então precisou o profeta vir e falar, vocês foram e viu que não deu nada do esperado, viu que o dinheiro não rendia, as coisas não prosperavam, porque eu estou fechando os céus. E aí ele vem chamando a atenção, E aí o interessante é a reação deles, que louvado seja Deus por isso, que foi positiva. No versículo de número 12, diz assim, então ouviu Zorobabel e Josué e todo o resto do povo a voz do Senhor. Bom é ouvir o que Deus diz, ouvir quando Ele se levanta para falar e dar uma direção. Então a história agora vai ser mudada, aquela paralisia toda vai ser mudada agora porque alguém vai ouvir, e a sequência diz que eles temeram, diz assim, olha, ouviram as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Ou seja, só houve a mudança porque ouviram e porque temeram, reverenciaram, respeitaram quem é que estava falando. O próprio versículo 3 diz, Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo. Então reconheceram como voz de Deus. E aí, por isso que teve essa reviravolta no cenário, que era de apatia, agora
entraram em ação, começaram a trabalhar, né? Que é o versículo 14. O Senhor levantou o espírito de Zorobabel e o espírito de Josué e o espírito do resto do povo, de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, né? Ouvir a voz é o que impulsiona a levantar e agir. Fez toda a diferença a voz de Deus. Amém. Nós vemos aqui uma perspectiva teológica nesse livro de Ageu. Nós olhamos e vemos que a prosperidade material, ela não serve de parâmetro para dizer se uma pessoa é abençoada ou não. Às vezes a gente vê pessoas enriquecidas e essas riquezas, elas não são bênçãos de Deus. Mas nós olhamos aqui que quando nós colocamos as coisas principais, e estas sendo as espirituais, em primeiro lugar, como disse Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 33, que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça para que as outras coisas elas sejam acrescentadas, nós vemos essa perspectiva teológica aqui nesta passagem. O povo não estava se dando conta, tanto é que Ageu precisou chamar a atenção dele dizendo assim: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, dizendo assim, vocês não estão percebendo que vocês estão se matando de trabalhar e não resolve nada, vocês estão plantando, não colhe nada, vocês se vestem, não se esquentam, vocês comem, não se fartam. Aplica o coração ou para pensar, é mais ou menos o que ele está dizendo aqui. Dá uma olhadinha, o tanto de esforço que vocês têm e não está resolvendo nada. Então essa perspectiva teológica aqui é de que se nós colocarmos as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida, as bênçãos de Deus, elas resultarão nas outras modalidades da nossa vida, né? Então nós repetimos, a riqueza não é sinal de bênção, mas às vezes Deus ele permite que nós passemos por algumas situações para que nós sejamos chamados à atenção de que não estamos priorizando Deus em nossa vida, de que outras coisas têm tomado o lugar de Deus. Este caso aqui é muito claro, porque o povo tinha sido levado por Deus de volta a Jerusalém para reconstruir o templo, para reedificar o altar, para reconstruir a cidade. E agora eles tinham deixado tudo isso de lado e estavam cuidando única e exclusivamente das suas coisas particulares. Deus então chama o profeta e dá uma palavra para chamar a atenção, porque Deus tinha chamado a atenção com seca, Deus tinha chamado a atenção com escassez e o povo não tinha acordado. Então Deus usou a boca do profeta aqui para dizer, tudo isso que está acontecendo é porque vocês deixaram de lado a construção da casa do Senhor e estão focados só na vossa casa. Essa é a primeira mensagem do profeta Ageu. A segunda mensagem nós vamos encontrá-la no capítulo de número 2, porque, conforme o Éden disse, essa palavra do profeta Ageu despertou temor no coração de Zorobabel, de Josué, de todo o povo, e eles retomaram a construção. Mas aí vem uma dificuldade. Não dava para fazer um templo igual fez Salomão. Não dava para fazer uma construção tão suntuosa quanto a anterior. Então as pessoas mais antigas, elas começaram a ver essa construção e ficaram entristecidas, porque não tinha a mesma beleza, não tinha a mesma organização. Começaram então a lamentar. É quando vem a segunda mensagem do profeta Ageu, capítulo 2, do versículo 1 a 9, quando ele vai dizendo, quem há entre vós que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E vai lá no versículo de número 9, depois de muitas mensagens que Deus disse aqui, ele vai dizer, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Como é que nós podemos, Sérgio, ver essa mensagem do profeta Ageu para esse povo que estava meio desconsolado, né, com a aparência da casa? Legal. Duas coisas eu acho interessante dentro
dessa leitura aqui de Ageu 2, primeiro ponto. Alguns teólogos defendem que quando Ageu inicia o seu ministério, ele tinha por volta de 80 anos. Então leva a entender que ele viu o templo de Salomão, e no versículo 3 aqui, dá a entender que ele conheceu, ele viu o templo de Salomão em toda a sua glória, né? E o segundo ponto aqui é que Deus, ele suscita o espírito de um rei ímpio que não conhecia, que era Dario I, né? Ele era uma pessoa comum e ele leu lá, um dos seus servos leu nas crônicas que o templo seria reconstruído, né? Então, esses dois pontos é que eu acho interessante nesse segundo ponto aqui do encorajamento ao povo, à reconstrução do templo, né? Claro, os mais velhos, eles estavam saudosistas em que sentido? Nossa, esse templo aqui, né, não é nada comparado, né? Os mais novos já estavam mais empolgados, né? Nossa, é o templo. Só que uma coisa que me chama a atenção aqui, pastor Paulinho e irmão Éden, é a partir do versículo 6, a importância desse novo templo. O templo de Salomão, ele foi glorioso, ele foi grandioso, ele teve a glória de Deus, porém momentâneo, passageiro. A partir desse segundo templo simples, né, o versículo 6 aqui diz assim, ó, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. A partir de qual templo? Do de Salomão? Não, daquele templo que não tinha a mesma aparência, né? Porém, comparado à glória, ele era muito maior, né? Era muito maior. Então, o que eu vejo aqui, talvez Ageu ele não tivesse a noção, né? Da extensão daquela mensagem que ele dá um mês após a primeira mensagem, né? Talvez ele achasse, não, eu acho que desse templo o Senhor daqui a pouco, através de recursos, vai construir outro templo. Quem sabe essa era a visão de Ageu. Mas a visão de Deus era outra, né? Se cumpre aproximadamente 500 anos depois, né? Quando Jesus ele adentra no templo e ele pegando ali aquela escritura de Isaías, ele fala, olha, hoje se cumpre o que está escrito aqui, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, e ele faz aquele discurso fantástico baseado ali em Isaías, né? Então, uma coisa que me chama a atenção nessa segunda mensagem é justamente isso. Às vezes nós trabalhamos para o Senhor, nós fazemos as coisas e não sabemos a extensão, né? Eu gosto muito de história romana e tem uma frase de um gladiador, do Maximus, que ele diz assim, o que nós fazemos nesta vida ecoa para a eternidade. E é basicamente isso. Talvez Zorobabel estivesse pensando, vou construir esse templo e acabou. Mas daquele templo ecoou que o nosso Messias, que é o nosso Salvador, que ecoa a salvação aí para toda a eternidade. Que bom. Nós observamos nessa mensagem que a glória, ela não está no visível, a glória está em Deus. Quando Salomão edificou o templo e ele ofereceu o templo ao Senhor, a glória de Deus se manifestou ali. Mas o povo agora não estava lembrando da glória de Deus que tinha se manifestado. Estava se lembrando da beleza exterior, da beleza estética do templo, e que não tinha agora tanto ouro. Tanto é que Deus ele diz aqui, minha é a prata, meu é o ouro. Ou seja, se eu quisesse um templo como aquele, eu tenho prata e tenho ouro suficiente para fazer um outro templo tão bonito quanto aquele. Mas a glória que vai se manifestar nesse templo será muito maior, porque não será agora a glória do ouro, né, a glória da prata, mas será, como leu aqui o Sérgio, né, o desejado de todas as nações. Ali se manifestaria a glória do Cristo, a glória do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos entender aqui, nessa segunda mensagem de Ageu, que o mais importante não é o ter, mas é o ser, é a presença de Deus na nossa vida que manifesta a glória. A presença de Deus que manifesta a glória em cada um de nós. Então nada desse saudosismo de coisas que não são tão importantes assim na nossa vida. Às vezes a gente se prende ao passado,
de alguma coisa assim que não seja a glória de Deus. E Deus está lembrando o povo aqui que a nossa saudade deve ser sempre de sentir e de ter a glória de Deus em nossa vida. E falando em templo, e dessa glória muito maior que é o próprio Filho de Deus, que entrou lá, se fez presente, o Verbo vivo encarnado, né? Tem uma passagem também em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, onde tem um coxo lá que via a porta do templo. Ele está na porta do templo ali a vida toda, anos, décadas, e o templo não pôde fazer nada. Mas um dia entram 2 servos de Deus e, em nome de Jesus, oram em nome de Jesus, declaram a cura sobre a vida dele e ele é curado. Então, ou seja, a glória não está naquele templo, aquela porta não tinha virtude e poder de fazer coisa alguma, mas o nome de Jesus quem tem todo o poder. E também não confundir, se em algum momento for citado, olha, Jesus entrou no templo de Herodes, porque existe também essa diferenciação, é bom o professor saber, que tem todo um histórico ali de tabernáculo de Moisés, depois o templo levantado a primeira vez pelas mãos de Salomão, depois agora esse templo que nós estamos estudando, que é o templo feito pelas mãos, pela liderança de Zorobabel, e mais adiante, o Herodes entra na história não para um novo templo, mas esse mesmo templo de Zorobabel reformado. Então ele fez um trabalho ali que durou anos, que foi reorganizar, foi melhorar, foi dar acabamento. Ampliar, e aí ampliou, e aí deu uma melhorada no templo, mas é esse mesmo templo de Zorobabel. Que Zorobabel teve esse privilégio de ouvir essa profecia que está lá na leitura bíblica em classe, Zacarias 4, versículo 9, que vem a mensagem do profeta e diz: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que eu, o Senhor dos Exércitos, me enviou a vós. O profeta vem e diz, olha, para que tenham certeza que é Deus que me enviou, vocês verão. Zorobabel que com essas mãos colocou o começo, o fundamento, vão ser essas mãos que irão concluir. Imagine a liderança que estava desanimada, o povo todo desanimado e recebe uma profecia dessa, olha, Deus está dizendo, você começou e a sua mão vai concluir, vai terminar esse projeto grande. Né? E ainda traz até, através de Zacarias, uma repreensão para esses que estavam relembrando do passado e achando pequeno. O verso 10 diz, olha, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, esse se alegrará vendo prumo na mão de Zorobabel. Né? Ou seja, Deus usando o profeta falando, ó, esses que estão desprezando pequenos começos, pequenas coisas se iniciando, eles vão ainda ver o final e vão se alegrar, vão ver um grande projeto acontecendo, se tornando realidade. Maravilha. Então esse é o contexto dessas mensagens, né, de Ageu e também de Zacarias, porque não dá para separá-los, porque eles profetizaram à mesma época. Ageu, ele profetiza por um período aí de 3, 4 meses, depois ele desaparece da história, né? Ele chega na história do mesmo jeito que ele chega, ele sai depois. Nós não temos muitas informações a respeito do profeta Ageu, e Zacarias ele está no mesmo contexto, eles se irmanam para trazer estas palavras de Deus de encorajamento para o povo. E dentro dessas mensagens de Ageu, nós temos uma terceira mensagem que estava acontecendo ali, o povo na acomodação, eles já estavam se misturando com os povos ali da região, com os samaritanos e com outras pessoas que não tinham o mesmo amor a Deus, o mesmo sentimento de servir e de fervor ao Senhor. E aí a terceira mensagem dele é uma mensagem de alerta a respeito da imundícia. Está no capítulo de número 2, versículos 10 a seguir, que ele profetiza 2 meses praticamente depois dessa segunda mensagem, e ele vai dizer, ele vai fazer uma pergunta, né? No versículo de número 12, ele faz uma pergunta: se alguém leva a carne santa na aba da sua veste, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes respondendo diziam, não. E Ageu disse novamente, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas que ele citou acima, ficará esse imundo? E os sacerdotes respondendo dizia, ficará imundo.
Então nós vemos aqui, nesta terceira mensagem do profeta Ageu, o risco contagiante do mal. O mal, ele é tremendamente contagiante. Se você, conforme a pergunta do profeta Ageu, se você estiver santificado e encostar em alguma coisa, essa alguma coisa fica santificada? Não. Mas se você estiver impuro e tocar em alguma coisa que está limpa, essa coisa limpa fica impura. Então nós vemos aqui o risco da contaminação. O quão terrível, Sérgio, é o pecado, é a imundícia na vida de uma pessoa. Dize-me com quem andas e eu direi quem és. Então nós temos essa dificuldade, ou essa mensagem do profeta aqui, que a gente pode falar para os nossos irmãos professores a respeito desse alerta do profeta. Eu acho interessante que o versículo 15, né, que vem em resposta a esse pensamento que Ageu levanta, diz assim: agora, pois, aplicai o vosso coração a isto, desde o dia em diante, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Ou seja, pensem como vocês estão, antes de vocês quererem fazer, reconstruírem o templo. Antes de vocês quiserem tomar para si o nome de povo do Senhor. Pensem como vocês estão, né? Eu vejo essa terceira mensagem uma continuação da segunda. Em que sentido? O povo de Israel, se você pegar a história deles, era um povo acostumado com as aparências. A grande briga de Jesus com os fariseus era porque eles eram muito belos por fora, mas por dentro eles não tinham nada daquilo que a lei de Moisés falava, né? Charles Spurgeon tem uma frase dele que diz o seguinte: uma vez perguntaram: Spurgeon, como deve ser o caráter de um cristão? E ele responde mais ou menos assim: quem disse que existe caráter de cristão? Caráter é questão da pessoa, a pessoa tem que ter caráter. O cristão tem que se parecer com Cristo, né? Então não existe essa caráter cristão. A pessoa se parece com Cristo ou não se parece, né? Então, trazendo para os nossos dias, eu vejo que isso, antes de nós tentarmos sacrificar ao Senhor, antes de nós colocarmos os nossos corações, de repente, como dizem, trabalhar na obra, nós temos que examinar nossas vidas, sim, né? As pessoas, elas criaram um jargão, pastor Paulinho, irmão Éder, que eu acho, assim, prejudicial para o evangelho. Não, o importante é que Cristo seja anunciado. Aonde que eu vejo isso? Não, mas Paulo falou lá, não importa, é outro contexto. Então, quer dizer, eu prego, eu ensino, eu vou me preocupar com o templo, eu tenho uma aparência, né? E acabou, só isso, né? Deus conhece a minha vida. E Deus sabia que aquele povo, apesar de estarem ali aparentemente bem, aparentemente ricos, né? Eles não estavam dentro de si preparados para reconstruir, não tinham o seu coração aplicado ao Senhor. Nós olhamos aqui para essa mensagem e baseado até no que o Sérgio acaba de colocar, dizendo que o ritual, no caso deles aqui, de construção do templo, e o nosso ritual de serviço, de trabalho, de participar da obra de Deus, ele não deve ser feito por ser feito. Ele deve ter as motivações corretas, ele deve ter o preparo correto. Nós não podemos, a qualquer maneira, querer servir ao Senhor. Quando Paulo ele esclarece a igreja de Corinto acerca da ceia do Senhor, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, assim, precisamos ter essa motivação correta e não participar das coisas por participar. Nós precisamos entender que o mal, ele é tremendamente contagiante e penetrante. Nós vemos aqui essa advertência do profeta Ageu. Na sequência que nós temos aqui, o profeta Zacarias, ele também alerta as pessoas, ele também traz mensagens, mas diferentemente do profeta Ageu. Deus dá a ele algumas visões, são 8 visões, né? 8 visões. E nós vemos o livro do profeta Zacarias dividido em 2 partes, né? Do capítulo 1 até o capítulo 8, que é quando ele profetiza acerca dessa reconstrução, e a partir
do capítulo 9, ele tem uma visão mais escatológica, né? Ele traz uma visão mais futurista para o povo de Deus, para o povo de Israel. E dentro dessas visões do profeta Zacarias, ele também está na mesma linha do profeta Ageu, trazendo aí coragem, trazendo ânimo, trazendo segurança, trazendo advertência para o povo de Israel e encorajando eles também com respeito ao que vai acontecer com os opositores. Deus não deixa os opositores de fora, não. Ele mostra para Zacarias aqui, e ele mostra que essa construção, ela não seria na capacidade humana, né? Quando ele diz para Zorobabel, não é por força, nem por violência, ele dá uma visão, né? Ele dá uma visão e depois esclarece a mensagem, porque o profeta pergunta, Senhor, mas o que quer dizer isso? Então, em cada visão que ele vai tendo, ele vai questionando Deus. Tá bom, eu estou vendo, mas o que isso quer dizer? E Deus vai esclarecendo. E nessa visão, se eu não me engano, é a quarta visão que ele tem, quando ele vê as lâmpadas, né? Capítulo de número 4 aqui. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono e disse, o que vês? Eu vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo com as suas 7 lâmpadas e cada lâmpada posta no cimo dos 7 canudos. E ele vai vendo esta visão e pergunta, mas o que isso quer dizer? E aí Deus responde, não por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós vemos aqui a ação de Deus na reconstrução do templo, não era na capacidade das pessoas, até porque não tinha, né? A gente vê Deus usando eles com esse encorajamento, com essa ousadia em falar e dizer, e eles se levantarem. É interessante essas visões de Zacarias, que até mostra a diferença entre eles. Ageu é curto, prático, direto e reto. Levanta, trabalha, edifica, olha para o seu caminho e muda a postura. E Zacarias é diferente, ele vem com visões, com uma simbologia para depois trazer uma interpretação. Então a gente até vê que também tem formas diferentes de Deus usar as pessoas, de Deus manifestar os talentos e dons. E aí, essa divisão que há no livro de Zacarias, essas 5 primeiras visões estão totalmente vinculadas a esse momento. Então, essas visões influenciaram eles, né? A primeira visão lá que é os cavalos, os cavaleiros, umas murteiras, que são árvores, que estava falando sobre Deus trabalhando ao redor, trazendo paz para atentar para eles novamente. Quando ele diz, capítulo 1, versículo 16, ele diz, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Então, na primeira visão, ele diz, olha, essa casa será edificada. Esses cavalos ao redor, ou seja, eu trabalho nas nações, eu coloco tudo em ordem, tudo em paz, para que essa casa seja levantada. É a primeira visão, né? A segunda visão são 4 chifres e 4 ferreiros. Chifre é poder. Então, esses 4 poderes, impérios que atuaram um após outro e foram instrumentos para castigar Judá, agora ele fala que tem ferreiros, aqueles que têm mais poder sobre esses chifres, ou seja, ele vai trazer juízo sobre essas nações. Então ele está falando, ó, povo meu, calma, fica tranquilo. Esses que atuaram, eu vou tratar com eles, eu vou julgar eles. Então tudo isso foi levantando o povo. Essas profecias, uma após outra, foram levantando, né, a confiança, a convicção, a moral do povo. A terceira visão foi um homem com um cordel de medir. Esse homem medindo Jerusalém. E aí Deus traz a interpretação, capítulo 2, versículo 5, diz, eu serei para ela um muro de fogo ao redor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Né? Esse homem medindo Jerusalém, Deus dizendo, olha, esse contorno aqui, essa delimitação é minha, propriedade minha, eu protejo e eu sou a glória dela. Foi essa visão. Então isso tudo foi levantando o povo, né? Ouvindo isso e a sua fé sendo restaurada, reavivada. Quarta visão é Josué, né? O inimigo vem e acusa de impureza e ele vem dizer, eu sou o que limpo, eu sou purifico, e aguarda que também virá o renovo, que também é uma profecia acerca de Cristo. E aí Deus dizendo, olha, acusações dos inimigos vêm, mas eu sou aquele que purifica e deixa vocês limpos e aptos para prosseguir servindo. E aí vem a quinta visão, que é essa do castiçal, das lâmpadas, das oliveiras, quando ele vem para completar, fala, não é por força, mas é pelo meu Espírito. Então essas 5 visões, as primeiras 5 de Zacarias, estão totalmente vinculadas para
fortalecendo novamente a fé desse povo, fé da liderança, ao ponto de que eu achei muito interessante lá em Ageu, quando eles enviam, os inimigos enviam lá um comunicado para o imperador pergunta o que eles estão dizendo, e a resposta que eles falaram, olha, o que eles nos disseram foi isso aqui, ó, Esdras, capítulo 5, versículo 11, eles falando com o governante, diz, olha, esta resposta nos deram, dizendo, nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou, falando de Salomão aqui. Mas qual foi a resposta deles? Olha, nós fomos lá questionar essa construção que eles retomaram, sabe qual é a resposta deles? Nós somos servos do Deus do céu e Deus da terra. Quem manda em cima, quem manda embaixo, tudo está sob o controle dele. Então deu para ver o efeito dessa mensagem sobre a liderança, que quando vieram questionar de novo, eles agora estavam firmes. Não, estamos servindo ao Deus do céu, quem comanda tudo, e vamos levantar, vamos edificar e vamos continuar fazendo. Então a gente vê assim o efeito da profecia que realmente encorajou eles para ter essa firmeza diante das oposições e continuar construindo esse templo. Uma coisa que eu acho interessante nessas visões, nessas 5 primeiras visões, mostra o poder de Deus sobre as nações, né? E é muito semelhante ao que nós lemos lá em Apocalipse, né? Eu sempre costumo dizer que para você fazer uma leitura correta do livro de Apocalipse, você precisa conhecer o Antigo Testamento, em especial as visões de Zacarias, né? Nós vemos o quê? Que é a questão de medir o templo, nós vemos lá no livro do Apocalipse o templo sendo medido, nós vemos as questões dos chifres, que representam a autoridade. Então, eu fico maravilhado. E uma coisa que o pastor Paulinho colocou sobre o Espírito Santo, né? Eu até falei que eu ia fazer um link sobre o pentecostalismo, né? Eu vejo que tudo tem que ser pelo Espírito Santo. Nós precisamos entender que estamos nessa dispensação no ministério do Espírito Santo, né? Então a pregação ela só vai surtir o efeito que tem que surtir se tiver a orientação e debaixo da direção do Espírito Santo, né? Então Zacarias ele nos traz esse grande pensamento. Será que está sendo sobre o Espírito? Está pelo Espírito? Então nós vemos que Ageu e Zacarias foram esses grandes homens, instrumentos de Deus para profetizar num tempo de desânimo pleno que estava o povo de Israel. E esta palavra, como diz o profeta Isaías, a palavra de Deus, ela não torna vazia. Deus usou esses profetas, eles profetizaram, e nós vamos ver aqui em Esdras, capítulo de número 6, versículos 13 a seguir, que diz assim: Então Tatenai, o governador de além do rio, Setar-Bozenai, e os seus companheiros assim fizeram apressuradamente, conforme decretara o rei Dario. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario. Então, glória a Deus, que as mensagens proféticas, elas surtiram efeito e a obra ela foi retomada, o templo foi reconstruído e foi finalizado. E aí nós finalizamos aqui também o primeiro tópico da nossa lição e vamos para o segundo, que é quando nós vamos falar da importância dessa palavra profética que ela acontece através de manifestação de Deus. É uma prova, segundo o nosso comentarista, pastor Eurico Bergstein, o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Então nós podemos ver através desta passagem bíblica, desse contexto que nós estamos estudando nesse trimestre, que a palavra profética, ela promove, ou ela é uma prova da manifestação sobrenatural de Deus. E nós podemos ver, então, no Antigo Testamento, muitas manifestações sobrenaturais realizadas por homens de Deus, que também levou o povo a ser incentivado em conquistas e em realizações
que não são essas exatamente do templo, mas em outras passagens bíblicas, nós podemos ver para exemplificar esse poder da palavra, esse poder da profecia, principalmente aqui no Antigo Testamento, mas vamos ver também no Novo, algumas realizações de Deus no Antigo Testamento, manifestações sobrenaturais. Sérgio, o que a gente poderia trazer para os nossos professores aí de manifestações de Deus? Partindo do princípio de que o profeta ele é um porta-voz de Deus, eu vejo no Antigo Testamento, dentre muitos, Moisés, como um dos maiores exemplos de manifestação sobrenatural. Por que eu cito Moisés? Primeiro, que são manifestações sobrenaturais no ministério de Moisés para surpreender o povo, para mostrar para o povo que Deus foi quem enviou Moisés. E segundo, cada praga que vem sobre o ministério, através do ministério de Moisés, era um desafio e um tapa na cara de um dos deuses lá do Egito, né? Então, eu acho magnífico essa questão em Moisés. Por que Moisés, para mim, ele é um dos maiores profetas do Antigo Testamento na questão de sinais? Porque ele pega um povo que não tinha uma identidade, a partir das obras que Deus faz através de sua vida, né, ele forma uma nação, por assim dizer, né? Nós vemos, imagina, o pastor Paulinho pode falar isso, imagina você andar 40 anos com um povo igual era o povo de Israel. Tem que ter muito Deus na vida. Porque o povo de Israel não era um povo fácil, era o povo que de manhã comia o pão e meio-dia já estava, Moisés, e cadê o churrasco? Né? O café da manhã estava bom, mas agora é o almoço. Comi o almoço, Moisés, daqui 3 horas é a janta, né? E eu acho interessante que Deus sempre tinha uma resposta à oração de Moisés, né? Seja trazendo água e seja alimentando o povo, lá no próprio Egito, humilhando lá os deuses egípcios, né? Então, eu vejo Moisés nessa questão. E por outro lado, o comentarista traz aqui Elias, né? Elias, eu já vejo ele através de sinais com um outro propósito, não é mais formar um povo, mas é chamar o povo para a sua identidade, né? Eu gosto muito de comparar os dois à questão do pentecostalismo, né? Vamos supor aí que Gunnar Wing e Daniel Berg, quando chegaram aqui, eram os nossos Moisés, né? Eles estavam criando uma identidade. Deus tem que levantar Elias para que chame os pentecostais para suas identidades. Quando o Sérgio fala de Moisés, na realidade, se você estudar a vida de Moisés, é desde o nascimento até a morte, né? Só sobrenatural. Só sobrenatural. Moisés é um homem que viveu, né? Já nasceu de uma forma maravilhosa, foi preservado de uma forma tremenda, foi criado de uma forma não igualável, e até quando morreu. Até quando morreu, Moisés foi sempre esse exemplo de manifestação de Deus, e também Elias, que é colocado aqui na nossa lição, na nossa revista. E nós temos muitos outros exemplos no Antigo Testamento de manifestações sobrenatural de Deus. Vai ver manifestação na vida de Eliseu, quando ele está em Dotã e é cercado, e o servo dele fala, agora nós vamos morrer. E ele fala, não, Deus, abre os olhos desse moço. Quando ele manda Naamã se banhar no Rio Jordão. Enfim, nós encontramos muitas manifestações de Deus, muitos homens de Deus sendo usados por Deus no Antigo Testamento para manifestações sobrenaturais. Mas isso não ficou restrito ao Antigo Testamento. As manifestações de Deus, elas perspassam, né? Além do Antigo Testamento, e elas vêm também para o Novo Testamento. Eu queria ouvir do Éden alguma manifestação de Deus no Novo Testamento, como nós temos aqui também na nossa lição. O Novo Testamento mostra o derramar do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo sendo derramado traz consigo dons que são distribuídos na sua igreja, segundo a palavra de Deus, para o que for útil. Ele que distribui como quer, ele vai distribuindo entre seus servos. Ali nós vemos em Atos dos Apóstolos algumas passagens, vemos ali as filhas de Filipe que profetizavam. Nós vemos ali um nome, profeta Ágabo, que traz uma mensagem para
o apóstolo Paulo, de que ele seria preso, que ele seria capturado ali em Jerusalém, mesmo assim ele avança o seu ministério. Então a profecia estava ali sendo um instrumento para falar com seus servos, exortar os seus servos, né? Como diz ali 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, fala quais são os propósitos da profecia, que é exortar, consolar, edificar. E Deus então vai sempre fazendo com que a sua vontade seja feita e vai usando os seus servos. Alguns momentos ele traz uma revelação de algo oculto, ele traz através do profeta. Tem momento que ele faz um decreto, ele também anuncia esse decreto através de um profeta, né? Então a gente vê Deus trabalhando, então aquilo não ficou interrompido no Antigo Testamento, mas continua ativo no Novo Testamento, sendo a diferença é que antes era visto mais como um ofício, um cargo, uma função de profeta. E os povos iam até consultar o profeta, olha o que o profeta tem a dizer, oficialmente aqui nesse território é o profeta tal, vamos lá falar com ele. E agora na igreja não, é um dom. O dom é derramado e ali quando Deus quiser falar, ele usa aquela pessoa naquele dom, e depois, só com Deus quiser falar de novo. Ele não comanda o dom, ele não domina, ele não é gerador de mensagem, ele é apenas transmissor de mensagem. Deus tem que trazer algo e impulsioná-lo, inspirá-lo a expor aquela mensagem, para que realmente seja totalmente um trabalhar do Espírito de Deus. Porque sabemos que tem a fonte divina, pode existir um dia uma profecia de uma fonte maligna e pode existir até a profecia da carne, de si mesmo. Então o cuidado é que na igreja, no Novo Testamento, as manifestações são que estejam debaixo dessa direção do Espírito Santo de Deus, estejam sendo como um instrumento de Deus, porque ele falando, ele fazendo, ele agindo, o poder vai estar ativo no equilíbrio da sua igreja, porque o propósito, diz a carta do apóstolo Paulo, é aperfeiçoamento dos santos. Então Deus distribui ali, olha, pastores, doutores, mestres, profetas, para que um auxilie o outro. A gente viu no início, Zorobabel é o líder civil, o Josué, o sacerdote, e agora veio o profeta, complementando. Então tem a liderança, tem a civil, religiosa, agora a profética, um complementando o outro, um não passando o outro, um não atravessando o outro, que é um cuidado também na igreja, no Novo Testamento. É o profeta, então ele se destaca e aí deixa a palavra, deixa a liderança de lado e o povo de repente queria ouvir só o profeta. Eu quero ouvir o profeta, eu quero a revelação, eu quero o que ele tem para dizer e deixa de ouvir a palavra, a direção, Porque no Novo Testamento a suprema profecia que nós temos hoje é a palavra de Deus. Muito bem, meus amados irmãos. Então, no Antigo Testamento nós tivemos manifestações sobrenaturais de Deus, usando homens como Moisés, Elias, que foram citados aqui, outros tantos. No Novo Testamento nós tivemos também manifestações de Deus, manifestações sobrenaturais. A gente poderia elencar, por exemplo, o terremoto que aconteceu em Filipos, quando Paulo e Silas estavam presos. E eles oravam, eles louvavam ao Senhor e a terra tremeu e eles foram soltos. Nós podemos usar como exemplo a experiência de Paulo no caminho de Damasco, quando Cristo se manifesta, se revela a ele, ele cai por terra, ouve aquela voz, perde a sua visão por um período e ele é transformado pelo poder de Deus, ele é convertido ao Senhor Jesus. Nós temos outros eventos de manifestações de Deus. Agora, como já disse o Éden com muita propriedade, o ministério profético de profetas, homens levantados por Deus, o ministério de profeta, ele ficou restrito ao Antigo Testamento. A Bíblia diz que a lei e os profetas foram até João Batista. A partir daí, nós temos o dom de Deus de profecia, que é diferente do ministério profético do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus levantava homens com a função de denunciar e anunciar. Eles denunciavam o pecado e anunciavam a boa nova. Eles anunciavam a solução para esse problema que eles estavam enfrentando. O profeta no Antigo Testamento, às vezes também chamado de vidente, ele era chamado para ser consultado, para dar direcionamento. Ele era a boca de Deus, trazendo a mensagem de Deus para o povo. Então, por exemplo, quando Josafá fez aquela
aliança com Acabe e eles iam empenhar-se numa peleja, Josafá falou, não tem aqui algum profeta de Deus que a gente possa consultar, depois de que alguns profetas que não eram muito de Deus, né, ou não eram nada de Deus, tinham profetizado ali. Josafá, então, ele argumenta, ele argue a Acabe se não tinha um outro profeta que fosse de Deus. Quando Saul saiu em busca das jumentas do seu pai que se tinham perdido, ele falou, bom, não tem nenhum profeta aqui, onde está o profeta? Será que ele está na cidade? Para que a gente possa consultá-lo. Então o profeta ele tinha essa função também de ser um vidente, de ser consultado, de ser um orientador. Ao passo que agora, no Novo Testamento, nós temos uma diferença, nós não temos o profeta na acepção que tínhamos no Antigo Testamento. Hoje nós temos os dons espirituais, entre os quais nós temos o dom de profecia. Mas a maior profecia, ela já está estabelecida, que é a palavra de Deus. Então, quando o pregador, ele está pregando a palavra de Deus, ele está profetizando, ele está proclamando a palavra de Deus, ele está sendo porta-voz de Deus. Não no mesmo conceito, volto a repetir, do Antigo Testamento, mas agora com toda a revelação de Deus. No Antigo Testamento, Deus dava revelação para o profeta, e essas revelações, boa parte delas ficaram registradas para nós aqui. Hoje nós já não temos mais a revelação da profecia, mas nós temos, por intermédio dos profetas, a aplicação da profecia que já está dada, a aplicação da palavra que ela já foi dada para nós. Essa é a diferença, então, do Antigo Testamento para o Novo Testamento em relação aos dons. Mas o Sérgio tem alguma coisa para falar sobre a profecia para nós ainda. Sim. Uma coisa que eu acho interessante, como já foi colocado aqui pelo pastor Paulinho e pelo irmão Éden, em relação à Bíblia ser a maior profecia, né? O Flávio Joséfo, no seu livro Antiguidades Judaicas, ele traz uma informação bem interessante, que no ano 70, quando o general Tito invade Jerusalém, ele relata que, de forma estranha, claro, na visão dele como um judeu, a maioria dos cristãos sobreviveram. Por quê? Porque em Mateus 24, o que Jesus falou? Quando vocês virem acontecer essas coisas, fujam, né? Então, possivelmente, aqueles cristãos obedeceram, possivelmente não, obedeceram, porque se sobreviveram, né? Então, assim, o que eu acho interessante sobre essa questão da profecia, e aí dentro do Novo Testamento, é Jesus como o maior profeta da nova aliança, né? Porque ele falou de coisas futuras, ele vem, uma das coisas que o profeta, né, tinha no Antigo Testamento que Jesus traz consigo, são a questão dos sinais. Jesus sai curando, Jesus sai pregando, anunciando, né? Então, assim, eu quero saber se uma profecia é de Deus, ela tem que estar pautada na palavra, né? Um cuidado que nós temos que ter quanto às profecias as coisas que são profetizadas, né? Tem coisas que eu penso que Deus não vai perder tempo. Deus não vai chegar para o Sérgio e falar, né, eu sou casado, mas se eu fosse um jovem, ó Sérgio, aquela é a tua preparada. Eu penso que Deus não vai trazer uma palavra nesse aspecto para mim, entendeu? Acho que Deus tem coisas, e isso é uma decisão minha, eu acho que Deus, e tudo que eu preciso saber se uma moça, né, no caso, é de Deus ou não, está na palavra. Eu preciso tomar uma decisão de emprego. Vai ter com preguiçoso, já está aqui na palavra, né? Eu preciso trabalhar, então eu vou trabalhar. Então, essa questão da profecia, eu sempre tenho esse cuidado, está pautado na palavra, né? E como já foi falado, hoje o ministério profético, ele acontece, ele é exercido na igreja a partir do momento que o pregador abre a palavra e a expõe. Aí é a maior manifestação de profecia que pode existir. Claro, Deus pode levantar alguém para falar de um evento específico, trazer uma palavra de consolo, de edificação para alguém que está ali. Deus pode sim, né? Mas tem que estar baseado na palavra. Um outro ponto, pastor Paulinho, que eu coloquei, eu estava pensando aqui, ainda trazendo para a questão do tempo, foi o que, como o irmão Éden colocou, um não atropelou o outro. O político conversou com o religioso que conversou com a palavra, né?
Por que não há manifestações de dons como havia antigamente? Porque talvez falte esse respeito, falta essa comunhão, esse entendimento, né? Então eu acho bem interessante esses pontos da profecia dentro aqui do que está sendo falado. Maravilha. Pois é, meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais uma aula nossa, de mais uma meditação na palavra do Senhor. E conforme foi dito pelo irmão Sérgio, que eu concordo com ele, todas as vezes que o pregador abre a palavra para ministrar, ele é um profeta. Então você, meu irmão, que no próximo domingo vai ensinar a palavra do Senhor, porte-se como um profeta de Deus para proclamar aos teus alunos a verdade da palavra do Senhor. Seja na vida deles a boca do Senhor falando poderosamente ao coração deles. Nós estaremos encerrando, quero ouvir do Éden e do Sérgio as considerações finais e estaremos finalizando mais esta aula nossa. Queridos, graças a Deus por essa lição maravilhosa, e eu queria apenas ressaltar o ponto central dessa lição, que diz: os profetas que Deus levanta são necessários para a sua obra. Então, nós vimos quão importante foi o ministério profético para que aquela obra continuasse, e assim hoje é para o povo de Deus importante que haja a profecia da palavra e o dom espiritual de profecia também, que deve estar sendo ativo em nossas congregações, em nossas igrejas, para que Deus esteja encorajando sempre o povo através da sua palavra e da sua direção profética. Que em nome de Jesus nós venhamos ressaltar essa importância nessa próxima aula, para que em nome de Jesus a nossa igreja esteja atenta à voz de Deus e os membros também buscando a presença de Deus, para que também estejam como vasos, instrumentos a ser voz de Deus nas suas vidas. Deus continue te abençoando e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui junto com os irmãos nesta aula. Quero agradecer a Deus, né, por esse bate-papo que nós tivemos aqui, essa aula maravilhosa. E uma coisa que eu acho interessante dentro desse ministério de Ageu e de Zacarias, né? Eles se levantaram para renovar o povo, para animar o povo, né? O povo reanimado, o povo reconstrói o templo. Através deste ato, né? Como podemos dizer assim, a presença de Deus retorna para o meio do povo, né? As profecias acerca de Jesus são cumpridas, né? Então, que neste próximo domingo, né, você seja uma bênção para os seus alunos, para a sua congregação, renovando o ânimo do povo diante desse momento que nós vivemos, porque uma dos objetivos, né, da profecia é o que? É exortar, é edificar, né? Então que você possa ser um profeta, né, uma voz profética para edificar e dar ânimo para os seus alunos. Amém, meus irmãos. Queremos agradecer a Deus em primeiro lugar, também agradecer ao irmão Sérgio, ao Éden, mais uma vez aqui juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. E o nosso desejo é que estes comentários eles sejam importantes para você formatar a tua aula, para você preparar a tua aula, que nós possamos ser importantes com esse conteúdo para a tua vida. Mas não fique só, como a gente sempre recomenda, não fique só com esse compartilhamento nosso. Você tem a tua revista que você precisa estudá-la com afinco. Você tem a Bíblia Sagrada que você deve ler, de preferência em mais de uma versão. E você tem também outros livros de apoio que devem ser buscados, que devem ser lidos, para que a gente possa oferecer o nosso melhor para os nossos alunos. E assim que Deus, em Cristo Jesus, Ele possa te abençoar poderosamente. Nós vamos orar e hoje eu quero orar com o irmão Sérgio, agradecendo a Deus por estes momentos. Pai, eu agradeço ao Senhor por este momento, por essa aula, esse bate-papo que tivemos. Quero pedir, Pai, que o Senhor possa abençoar cada professor, dando a ele sabedoria, entendimento, e que ele possa ser um instrumento, uma voz profética, que ele possa ser aquele que vem encorajar os seus alunos. Abençoe os alunos também, para que eles possam abrir os seus corações para aplicar a Tua palavra no seu dia a dia. E que o Senhor nos ajude, Pai, a cada dia reconstruirmos a nossa vida para que ela possa ser templo da Tua habitação e que Teu Espírito possa nos encorajar e nos dar força
para vencermos as dificuldades, vencermos os inimigos, vencermos todos os problemas, Pai, porque a nossa maior esperança é sim um dia encontrar o Messias face a face, um dia o arrebatamento, um dia encontrarmos Jesus. É o que eu peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.